E você veio para mais uma dica cultural, aqui comigo com o Ulisses MRF, e hoje vamos falar de um livro maravilhoso. Um livro que foi uma recomendação dos meus amigos lá da faculdade, abraço Enzo, abraço Diogo, e hoje eu vou falar sobre Ébano, Minha Vida na África, de Ryszard Kapuscinski. Eu não sei falar polonês, gente, lamento. Nessa recomendação, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro de um escritor polonês nascido na década de 40, o Ryszard Kapuscinski, eu não sei falar polonês, como eu disse, então o nome dele vai estar escrito aqui, e vocês podem tirar as suas próprias conclusões sobre a pronúncia desse nome. Bom, o Kapu, como é o apelido que ele ficou conhecido no meio jornalístico, né, Kapu, se formou em História e se tornou um jornalista muito cedo. E ele era o único correspondente polonês internacional durante muito tempo. Como correspondente internacional, se tornou responsável por mais de 40 países, então ele tinha que fazer as coberturas jornalísticas, tinha que mandar as matérias, as reportagens, as notícias lá para a Polônia, onde elas eram publicadas. E isso tudo durante o século XX. Então a história da vida dele é a história do século XX. Então é incrível notar como a vida dele está entrelaçada em diversos acontecimentos do século. Por exemplo, nesse livro, Ébano, Minha Vida na África, ele vai contar sobre a experiência dele como jornalista durante as décadas de 60, 70, 80 e 90 em diversos países africanos. É importante você lembrar então das suas aulas de história. Vamos falar um pouquinho sobre história. Durante esse período, os países africanos eles estavam se libertando das amarras do imperialismo, do neocolonialismo, deixando de ser colônias dos países europeus e se tornando países independentes. E é claro que dentro desse movimento de independência, desse movimento de libertação, ocorreram diversos conflitos, as guerras de independência. Após a independência, ocorreram as guerras civis para determinar os rumos que o país ia tomar. Além disso, aconteceram diversos conflitos étnicos entre as tribos que estavam dentro de cada país e que eram inimigas, porque a questão do tribalismo é muito forte na África durante esse período, e ela está envolvida em questões políticas, em questões religiosas, em questões econômicas, em preconceitos. Então também as relações entre os europeus colonos que moraram na África durante a época da colônia, que depois se retiraram, os que se mantiveram. Então ele vai contar exatamente sobre todas essas relações, sobre a ascensão de diversos ditadores, sobre as guerras entre os warlords, que ele comenta que são líderes tribais com diversas armas e pequenos exércitos que não se importam com as fronteiras territoriais, eles estão ali causando o caos. Ele vai ver ditadores diversos pelo continente, pelotões de fuzilamento, como passagens pelo deserto, o caminhão dele quebra, ele tem alucinações, ele contrai malária, então ele vai atravessar diversas florestas e diversas viagens. E além disso, o Kapu, dentro dessa questão jornalística dele, além de citar os elementos de notícia, os fatos, ele vai estar desenvolvendo uma literatura, vai estar transferindo a reportagem, o jornalismo em literatura, em arte também. Então o texto dele é rico em metáforas, o texto dele é rico em análises poéticas, em análises culturais, em visões de mundo que vão estar tentando abarcar diversos aspectos da vida. Então ele vai muito além do jornalismo. Ele entra dentro da questão da própria vida no continente africano, das relações entre as pessoas, e como elas veem a política, como elas veem um homem branco. Então ele vai tentar explicar, por exemplo, qual o impacto das inovações tecnológicas na vida das tribos, das comunidades ali, qual a relação entre a política e o tribalismo, qual que é a relação entre, por exemplo, visões econômicas, capitalismo, socialismo. A gente tem que lembrar que o século XX é um século de Guerra Fria. Então, como que isso está se refletindo ali dentro do continente africano, as diferenças religiosas. Por exemplo, o norte da África, que é islâmico, que pratica o islamismo, e o sul da África, a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, que chama África mais tribal, com influência cristã. Então, por exemplo, os diversos tipos de colonização, a francesa, a inglesa, a belga, a alemã, a portuguesa, ele vai estar sempre passando essas diferentes visões que a gente tem, que às vezes são muito equivocadas sobre a África. Então, além disso, além dessa visão dele
política, dessa visão cultural, ele vai estar passando toda a beleza do continente que a gente não consegue ver, a beleza dos territórios que a gente não consegue ver, que a gente só imagina, e que muitas vezes a gente imagina de uma maneira errada. Ele é um cara que ele fala que os europeus, quando visitam a África, eles sempre vão visitar os locais bonitos, os pontos turísticos, eles não vão ver a realidade ali do continente, como aquilo tem a sua beleza também, tem as suas dificuldades, mas também tem a sua beleza. Não é a África que eu conheço, não é a África que a gente aprende, sabe? Então a gente vai ver todas essas relações e todas elas vão ter assim um misto de uma experiência pessoal, o que enriquece muito o texto. Então o tom autobiográfico que ele está colocando, ele só deixa o texto melhor, porque aí você para e pensa, putz, então pelo que ele está dizendo se torna realidade, sabe? Parece real, se torna assim, caramba, aconteceu. E aí é que entra uma discussão. Antes de gravar o vídeo aqui eu tava dando uma olhada em diversas notícias, né, pela internet, textos, Wikipédia e tal, para falar um pouco com melhor embasamento além da leitura. E aí eu acabei descobrindo que ele é um autor muito discutido. Ele é um autor polonês e que ele foi recebeu muita propaganda do governo polonês para ver se ele conseguia lutar pelo prêmio Nobel de literatura. E aí, por isso, ele acabava deixando de lado a sua função jornalística de relatar os fatos e colocando essa questão ficcional, essa questão extra-realidade. E isso acabou prejudicando um pouco, porque hoje em dia a gente já não sabe o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Por exemplo, ele disse que ele conheceu o Patrice Lumumba, que foi do Congo, conheceu o Che Guevara, por exemplo. E aí eles começam a comparar as biografias, comparar os fatos, e eles falam, não, mas quando ele chegou no Congo, o Patrice Lumumba já tinha sido assassinado. Não, mas não existem registros da conversa dele com o Che Guevara. Então, na verdade, você vai perceber que, muitas vezes, para enriquecer o seu próprio texto, ele criou fatos ficcionais, assim, ele colocou a ficção ali. Mas eu acho que isso enriquece demais o texto dele, porque aí você percebe como a nossa realidade ela também pode pode ser moldada até certo ponto, né? Então muita gente faz esse debate sobre a obra dele, e assim, ele recebeu diversos prêmios, ele foi consagrado como o jornalista do século XX na Polônia. Ele foi muito reconhecido, assim, porém a obra dele é muito discutida sobre esse teor de veracidade ou não. Eu recomendo a leitura principalmente pro pessoal agora que tá, sei lá, estudando para vestibular, que quer ter um conhecimento um pouco mais aprofundado e que tá procurando uma leitura leve. É aquilo que eu falei no meu vídeo sobre as dicas para ter um ótimo terceiro ensino médio. Eu posso deixar ele linkado aqui na descrição. Você tem que procurar maneiras de aprender sem que isso represente um enorme esforço, que você fique, meu Deus, estou muito preocupado, só estudo, não sei o que, não. É uma leitura prazerosa em que você vai conhecer diversos aspectos da própria geografia, da história do continente africano. Toda a questão de espiritualidade, de cultura, de mentalidade, ela é muito bem exposta pelo Rizard aqui no Ébano, porque ele vai fazer toda uma discussão sobre como a cultura africana, a cultura nativa, ela tá ligada com essa questão, por exemplo, de dois mundos, de dois planos, de dois ou mais planos, né? Então um plano dos vivos, das coisas orgânicas, de quem se move, e também o dos ancestrais, o mundo dos espíritos, o plano etéreo, um plano que está aqui e que interfere na nossa vida também. Ele vai falar, por exemplo, de como eles veem a questão, por exemplo, da feitiçaria, da bruxaria, e ele vai fazer uma discussão de como isso está se encaixando em um processo de urbanização, em um processo de industrialização que está ocorrendo na África durante o século XX. Por isso que é difícil você hoje parar e falar para a África como uma coisa só, como um país de terceiro mundo cheio de problemas. Não, você tem que fazer toda essa análise estrutural, da conjuntura, dos processos que aconteceram e que levaram o país a chegar ao que chegou hoje, à sua configuração atual. Então por isso eu acho que vale muito a pena você dar uma lida. Se você já leu Ébano, veio atrás de algum comentário, alguma coisa, deixa o seu comentário aí embaixo, não se esqueça. Críticas, sugestões e dúvidas podem ser deixados aqui nos comentários com todo respeito e com toda cumplicidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir a página no Facebook, facebook.com/canal Ulisses MRF. Um abraço pra vocês, boa leitura e até a próxima!